meu podcast e eu quero trazer muitos temas de saúde, bem-estar, beleza, e nós estamos fazendo uma série sobre terapias energéticas vibracionais. E um bom tema para a gente conversar sobre homeopatia. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Ferrarini, que é um especialista, né, na área de homeopatia, apesar da formação médica. Então isso eu acho muito bom, porque você acaba sendo um médico integrativo também, lógico, né? Porque você tem a visão convencional, mas você conseguiu incorporar essa outra visão. E hoje eu vou estar aqui aprendendo, né? Apesar de utilizar, de valorizar, ainda me falta a base de conhecimento. Então, eu acho que vai ser bom porque eu vou poder ser um porta-voz da curiosidade das pessoas. Ótimo. Então, assim, se você quiser, eu gostaria até que você se apresentasse, né? Como que foi o seu despertar para a homeopatia e, enfim, como que você colocaria também como a base, vamos dizer, o conceito ou a base para o tratamento através da homeopatia. Então, agora é com você, já fiz um monte de perguntas. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar sobre homeopatia, né? Que ainda existe uma certa resistência, inclusive médica, né? Embora a homeopatia seja uma especialidade médica desde 1980, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. Pelo SUS desde 2006, né? E ela é uma terapia já que nasceu em 1796. Então nós temos aí anos, né, de 1796. E né? ela começou por onde? Samuel Hahnemann, né, que era um médico, se formou na Universidade de Medicina de Leipzig, né, na Alemanha, embora ele seja austríaco, né? Tá. Morou na Áustria, na Alemanha, e dentro da medicina naquela época eles usavam muito medicamentos contrários às doenças, né? Então, nos purgatórios, aqueles remédios sanguessugas, né? E morria muita gente dessa forma, né? Então, ele achava que aquilo não estava certo. Então, começou a observar a medicina de uma forma diferente, né? Inclusive com os cadáveres, né? Que ele viu morrer, e cadáveres e pessoas doentes que sobreviviam, né? Com os mesmos venenos que eles usavam para tratar a doença. Então ele viu que existe alguma coisa aí a mais, por que um veneno mata um e não mata o outro, né? Então ele começou a estudar as semelhanças, né, entre os sintomas e a doença que se apresentava e tratar essa semelhança aí, né? Mas assim, começou por aí a homeopatia. Eu me formei no Rio de Janeiro, né? Fiz residência lá na Universidade de Bom Sucesso em Clínica Médica, sou de Rio Claro. Voltei para São Paulo, voltei para Rio Claro, né? Mas antes de chegar aqui, fiquei um ano em São Paulo. Fazendo um estágio na Escola Paulista de Medicina. E alguns quarteirões abaixo da Escola Paulista eu conheci a Associação Paulista de Homeopatia, né? E indo lá para conhecer, eu achei aquilo fantástico, né? Porque pacientes que eu não conseguia tratar, por exemplo, os doentes crônicos, né? A asma, né? Principalmente as doenças alérgicas, as rinites, né? Com a homeopatia nós vimos as pessoas saírem curadas e deixarem, né, as bombinhas, os corticoides de lado, né? Então aquilo me despertou uma vontade de aprender cada vez mais sobre homeopatia. Aí eu fiz na PH, fiz na Abra, que é da escola, que é do Hospital São Paulo, né? Uhum. Fiz na UIBHE, Matheus Brunini, que é um pediatra assim fantástico, que também é outro que fez crescer os olhos para a homeopatia, né? E aí voltei para Rio Claro, né? Então, a homeopatia é bem interessante. Então, a visão nossa da homeopatia é justamente essa de... Nós vamos tratar um pulmão, um coração, um fígado, um rim, um estômago, né? Não dá para separar esse indivíduo, né? Então, nós vamos olhar o indivíduo como um todo, né? E na hora desse tratamento, embora nós tenhamos as mesmas doenças, por exemplo, uma rinite, uma gastrite, uma asma, os sintomas sejam os mesmos, as pessoas são diferentes, né? E dessa forma com que a pessoa sente essa doença e como ela se manifestou, né, é muito importante para a gente, né? Então esse abranger, né, do ser, né, como um todo, e como ele sente essa doença é importante na escolha do medicamento, né?
Interessante. Então quer dizer que você não fica focado no sintoma, Não. e sim como aquela pessoa Está sentindo recebe aquilo. e sente Isso, Exatamente, aquele sintoma ou aquela doença. Exatamente, né? Os sinais, né, os sintomas subjetivos são muito importantes para a gente, né? Lógico, os físicos também. E nas doenças agudas, né? Isso é muito importante, né? Porque na doença aguda, embora a homeopatia tenha começado principalmente pelas doenças crônicas, né? Depois ela cresceu em cima das doenças agudas também. Então, as pneumonias, as amidalites, né? Isso a homeopatia é muito boa também, embora é menos procurada. Sim. Né? Nesses casos aí. Na nossa sociedade imediatista, às vezes é difícil a pessoa aderir a um recurso desse. Mas é interessante porque nas doenças agudas, a resposta ao medicamento homeopático é muito rápida também. Né? Se eu uso um antibiótico, por exemplo, uma amidalite purulenta, com homeopatia, e leva 48 horas, por exemplo, para o antibiótico começar a agir, na homeopatia eu vou levar quase o mesmo tempo também. Né? É que existe esse preconceito, né? A falta de conhecimento. Eu acho que é falta de conhecimento. Né? De conhecimento. Acho que falta um marketing aí. Exatamente. Né? E pronto-socorro, né? Quer dizer, as pessoas no agudo correm para um pronto-socorro. Né? Nós não temos, né, um pronto-socorro homeopático, infelizmente. Né? Isso em São Paulo já existe, mas aqui não. Né? Interessante. Então a homeopatia foi por aí na minha vida, né? E hoje, você que tem uma prática já de quantos anos hoje? Olha, eu terminei a homeopatia em 96, foi o primeiro curso de homeopatia que eu fiz. Então foram 3 anos, 99. Você considera desde 99, então Exato. tem uns 24 anos. Por aí. Eu sei porque é o ano que meu filho nasceu, ele tem 24 anos. Por isso que eu fiz rapidinho a conta. Mas nessa sua vivência, né, de 24 anos, quais são os pacientes que você sente que mais se beneficiam? Qual é o perfil de paciente que você acha que pode se adequar mais para esse tipo de terapia? O que você consegue trazer? Os doentes crônicos, né? Os doentes crônicos tratáveis, né? Então a homeopatia ela vai enxergar a doença assim, como os funcionais, lesionais, leves, graves, né? Os incuráveis, né? Na realidade a homeopatia ela vai agir em todos os níveis, né, de tratamento. Lógico que para os doentes crônicos, né? O resultado é sempre melhor, né? Então esses pacientes, imagina, ficar livre de uma bombinha de asma, um corticoide, né? Isso é super interessante, né? Aí, na maioria das vezes, eles dizem, mas demora. Eu falei, olha, mas o senhor usa quanto tempo uma bombinha ou um corticoide? Quantos anos já, né? Sim. Então, na realidade, 1 ano de tratamento, 6 meses de tratamento para ficar livre de uma bombinha e da asma, não é muito, né? Então, os pacientes crônicos são os que mais se beneficiam. Uma curiosidade, eu sempre tive dos pacientes que uma das questões da homeopatia é que tem, às vezes, aquele profissional que é mais radical. Você não pode, às vezes, se você se propõe a fazer um tratamento homeopático, você não pode, de jeito nenhum, associar uma alopatia. Sim. Mas eu já tive outros profissionais que têm um jogo de cintura, vamos dizer assim. Como é que você sente isso? Isso é realidade? Isso impacta negativamente quando você tenta uma homeopatia e depois parte para uma alopatia ou vice-versa? Como que você se colocaria? Então, eu transitei por todas essas escolas homeopáticas dos cursos que eu fiz, né? Eu saí de uma homeopatia hahnemanniana pura, praticamente, né? E que ali eu tive professores bem radicais, né? Sim. E parti para outras que era uma outra escola que tinha uma equipe multidisciplinar, né? Então, quer dizer, aquilo que o psicólogo me passava, aquilo que o pediatra me passa, enfim, que outros terapeutas agem junto do paciente, esse tipo de informação para mim é muito importante. E nós trabalhamos juntos. Então, eu vivenciei uma época que só com homeopatia, em que o homeopata era totalmente contra, por exemplo, vacinas, remédios, não precisava tomar nada, tá? E hoje, em outras escolas que não, a homeopatia não vai atrapalhar, os medicamentos não vão atrapalhar o tratamento homeopático, pelo contrário, né? O paciente ficando bem no tratamento homeopático, outros medicamentos que ele use vai ser melhor absorvidos pelo corpo, nós vamos ter um efeito melhor, né? Então, quer dizer, não atrapalha em nada. Algumas coisas sim eu peço para evitar, por exemplo, os corticoides, a cânfora, né, Vic Vaporub, coisas desse tipo, né? E assim, deixar o remédio perto de um aparelho eletrônico, sol, esse tipo, porque existe essa interferência. O corticoide é interessante, e a cânfora também, porque o corticoide vai trabalhar de uma forma
contrário ao que a homeopatia faz, né? É isso que eu queria que você me falasse. Como é que a homeopatia trabalha? Então, a homeopatia, na realidade, quando nós vamos estar trabalhando com a energia vital do ser humano, né? Cada um pode dar o nome para a energia vital que quiser, Sim. né? Mas é aquilo que para nós faz com que o nosso corpo funcione e faça com que ele tenha o equilíbrio entre ele e o meio em que ele vive, tá? Esse relacionamento perfeito é que vai fazer com que nós não adoecemos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que chorar, é porque isso nasceu comigo. Se eu tenho que ficar bravo, ficar com raiva, gritar, eu tenho que colocar isso para fora. Lógico que essa moderação é coisa que nós vamos aprendendo com o tempo, com a nossa vivência, educação, enfim, né? Então, a homeopatia, às vezes, um exemplo, né, ela pode colocar esse tipo de sintoma para fora. Colocando isso para fora é que vai fazer com que ela se relacione bem com o meio em que ela vive, né? E vai achar um equilíbrio melhor para que ela não adoeça, tá? Um antidepressivo, por exemplo, ele já trabalha na forma contrária, né? Por exemplo, eu estou chorando demais, né? Por que eu estou chorando demais, né? Ou eu não consigo, ou eu nem sei por que isso está ocorrendo. Eu uso um antidepressivo que vai tirar essa forma de me expressar. Então, nesse sentido de divergência que eu falo para não evitar o antidepressivo. Lógico que chega um paciente usando um antidepressivo no consultório, eu não vou pedir para ele parar o antidepressivo. Sim. Mas com o tempo e o tratamento, nós conseguimos ir diminuindo e parar com o remédio, né? O corticoide também, né? É um supressor ao extremo, né? Sim. Na homeopatia nós vamos trabalhar de uma forma contrária, né? Nós colocamos isso para fora. E o que eu sempre falo para os meus pacientes é o quê, né? Nós ficamos doentes como, né? Uma forma ruim que nós nos relacionamos com o meio que nós vivemos. 90% do tempo nós vivemos aonde? Ou no trabalho ou na nossa casa. Opa, nós temos que dar uma paradinha e ver o que tem de ruim, de errado ali, o que nós podemos acertar para que vivemos melhor, né? E realmente é aí que as coisas acontecem, né? Então, o nosso corpo ele vai colocando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, uma pedrinha num saquinho que eu vou carregando aqui nas costas, né? Chega uma hora que eu não consigo mais carregar, o que o meu corpo vai fazer para tentar me mostrar que não está bem? Uma doença, né? É exatamente isso. Cada vez mais, né, a gente vê que já era muito antigo e com a medicina científica a gente acabou se perdendo, né? Essa visão que tudo está interligado e tudo interfere, sim, né? sim. Então, como você falou, o meio ambiente, as relações que eu tenho com isso, mas assim, você diria que a homeopatia, ela vai tentar trazer um reequilíbrio energético, Exato. ela vai tirar bloqueios, porque, por exemplo, a gente já tem outras ferramentas, né, que também buscam esse equilíbrio da energia vital, Sim. que às vezes tentam no sentido de, não digo desobstruir, mas para tentar com que essa energia não fique bloqueada, Exato, né? exato. Então, como que seria esse trabalho da homeopatia em relação à energia vital? Como que a gente poderia entender melhor? Na realidade, assim, nós na homeopatia, não pela homeopatia, essa energia vital, ela tem cada um de nós temos uma frequência vibracional no corpo que faz com que essa energia seja mantida em equilíbrio, né? Tá? As doenças, elas vão surgir quando esse equilíbrio, essa frequência está irregular, né? Na tentativa de colocar ela em equilíbrio de novo, meu corpo acaba fazendo uma doença. Ela pode não voltar a vibrar na mesma energia, tá? Mas uma energia que faça ser mais suportável para eu sobreviver a essa doença, vamos dizer assim. A homeopatia, ela entra aí. Então, na consulta eu procuro fazer o quê? Como o paciente o que fez com que essa energia entrasse em desequilíbrio e como ela está vibrando hoje, vamos dizer assim, né? Vibrando assim, como ela está se expressando com relação à vida, à doença, a tudo isso, né? Então, vocês se preocupam muito com essa vibração. Isso. E não exatamente em deixar essa energia estar fluindo. Esse não é o foco, e sim a frequência dela. Exato, tá? Essa amplitude, tudo isso aí acaba modificando. Achado esse medicamento, o que nós temos que fazer? Eu dou esse medicamento para a pessoa para quê? Porque essa vibração, porque essa frequência passe a vibrar de uma forma ou como era antes, tá? Ou de uma maneira que fique suportável para ela viver sem gerar uma doença. Porque a doença vai tentar fazer o quê? Criar um equilíbrio novo, né?
Agora, da onde que é a base dos medicamentos, a gente está chamando aqui de... Eu não sei se eu posso chamar de medicamento homeopático. Qual que é da onde é extraído, qual que é a base? São todos, né? Nós temos os minerais, tá? Os metais, as plantas, né? Os metais. Hoje nós temos os nosódios, tem medicamentos feitos com secreção nasal, tá? Os autonosódios, enfim, vem de todos os lugares. Existe uma coisa assim, por exemplo, da febre amarela, não, da beladona, por exemplo, que é um medicamento feito de uma planta, né? Que a homeopatia usa. A tropa beladona, tá? Que ela causava os remédios, assim, os sintomas da malária quando usadas, né? Quando mastigavam aquilo ali, viu quando os indivíduos, né, daquela região mascavam a beladona, eles tinham sintomas o quê? Febre, tremor, calafrio, né? E aí, observando que ela podia dar isso, começaram a usar isso aí para malária, né? Então, nessa observação do que ela causa e o que a pessoa apresentava, o uso dessa medicação acabou sendo... Quando que eu uso a beladona, né? Quer dizer, nesses quadros mais assim, febris, um quadro agudo de febrão, a pessoa tem calafrio, dor de cabeça, aquela garganta bem vermelha, né? O resultado é fantástico, né? E você, como que hoje está os estudos científicos da homeopatia? Existe, assim, um foco nesse tipo de estudo ou é menos, vamos dizer, existe menos trabalhos? Como que você consegue? Existem trabalhos, né? A homeopatia, assim, ainda é muito consultório e trabalho muito individual, né? Então, quando tem esses congressos homeopáticos aí, assim, cada médico apresentando um trabalho, um dentista apresentando o trabalho dele, né? Mas, assim, tem as escolas homeopáticas que ainda exercem um trabalho maior. A Abra, por exemplo, do Hospital Municipal de São Paulo, né? Tem um trabalho bom, eles apresentam trabalhos científicos. A Associação Paulista de Homeopatia, né? Tem um pessoal lá bem bacana. Em 2006, se eu não me engano, nós apresentamos um trabalho, 2006, um trabalho no Congresso em Gramado de Homeopatia. E nós fizemos uma experimentação lá, né? Isso para mim eu tenho que participar da experimentação. Nós aqui de São Paulo, nós somos 6 médicos, né? Tudo da Associação Paulista de Homeopatia. Nós tivemos que passar por uma entrevista, exames laboratoriais, tal, e para mostrar que nós estávamos sãos, né? Consulta homeopática e tal. Então, 6 foram aprovados. E nós recebemos 6 frasquinhos de medicamentos, que nós não sabíamos qual é, aí por contar um pouquinho por conta da base da homeopatia, né? Então, tinha frasquinho que era medicamento e tinha frasquinho que era placebo. Então, durante um período, nós passamos por uma consulta homeopática, observando tudo aquilo que nós sentimos, e daí nós começamos a tomar o primeiro frasco, né? E a partir do momento que nós, em doses repetidas, 3 vezes por dia, e a partir de um determinado momento que nós começamos a apresentar sintomas que não eram nossos, diferentes daquilo que normalmente nós apresentávamos, nós paramos de tomar o remédio e começávamos a anotar tudo aquilo ali. Eu andava com um gravadorzinho no carro. E é incrível que essa observação, né, que é a base da observação no homem são, né, que é uma das bases da homeopatia, como enriquece, porque assim, nossa, quanta coisa eu sei de mim, né, que não tinha, né, não colocava para fora, né, e parava de sentir, dava um tempinho, tomava o segundo frasco, né, aí nós 6 nos reunimos, começamos a apresentar tudo aquilo que nós tínhamos de novo, né, e lógico que os sintomas semelhantes eram o sintoma daquele remédio, que nós não sabíamos qual era, né, e nós apresentamos isso aí no Congresso de Gramado. E o orientador nosso foi o Dr. Matheus Marins, de Campinas, né? Que deu aula para mim, ele faleceu há pouco tempo, né? Fantástico, né? E ele era bem radical. Nós apresentamos lá. Lá nós descobrimos que foi um medicamento feito com veneno da cobra coral, que hoje é um medicamento, né? Então todos os medicamentos, né, foram experimentados. Uns mais, outros menos. E na consulta, queira ou não queira, né? O que nós fazemos é uma experimentação.
Sim, mas o que eu acho mais importante que a gente tem que deixar para as pessoas é que a homeopatia, sim, é uma ferramenta que a gente deve incorporar no nosso arsenal terapêutico. Exato. E que a gente já tem um reconhecimento pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com a homeopatia. Você aqui acho que vai conseguir dar esse despertar de uma coisa, de um recurso antigo, mas que a gente precisa trazer mais esse conhecimento, e eu tenho certeza que você vai iluminar e despertar as pessoas para não deixar de lado esse recurso que pode tratar de forma sutil, não invasiva e positiva. Então, muito obrigada de você estar aqui esclarecendo e trazendo o seu conhecimento e experiência. Obrigado você por essa oportunidade de falar um pouquinho da homeopatia, tá? Me coloco sempre à disposição. A gente vai conversar mais, que ainda tem bastante coisa para saber, mas é que é já muita informação. É muita coisa de uma vez. Obrigado. Obrigado você.